E aí pessoal, hoje vamos resolver a questão 16 do Crotov. Ela diz o seguinte: um carretel rola, sem deslizar, sobre uma superfície horizontal, de modo que a velocidade v da ponta do fio está na direção horizontal. Uma placa articulada no ponto B está encostada no carretel. Então o que acontece aqui é o seguinte: a gente tem um carretel, que seria esse objeto aqui, né, que tem um fiozinho aqui enrolado, barbante. E aí você faz o seguinte: você pega ele, você deita ele assim, né? E você coloca, no caso aqui a questão, né, que tá fazendo, ela colocou aqui uma placa em cima dele, né, de maneira que a visão lateral seria essa daqui, tá legal? E ela diz o seguinte: o raio interno e externo do carretel são respectivamente Rzinho e Rzão. Então esse raio aqui é Rzinho e essa distância aqui, do centro aqui até essa parte aqui, é Rzão, legal? Então o movimento aqui que está sendo descrito é basicamente o seguinte: eu vou puxar, né, a ponta desse fiozinho aqui do barbante aqui do carretel com uma velocidade v, né? Na verdade ela tá vindo com uma velocidade v, né, nessa direção aqui. E aí eu vou ter o seguinte movimento, né? Eu vou ter um rolamento sem deslizamento do carretel. Ou seja, o carretel ele vai transladar aqui para a direita, no caso ele vai se mexer para a direita, e ele também vai rodar, né, ao mesmo tempo. E aí com isso, o que vai acontecer aqui é que essa placa que está apoiada em cima desse carretel, né, o carretel ele vai embora, então a placa vai deixar de ser apoiada pelo carretel e vai estar livre para agir sobre ela a gravidade. E a gravidade ela vai gerar uma velocidade angular nessa placa. E aí com isso a placa vai caindo e vai sempre ali em contato com o carretel, até o carretel vai embora, que a placa não encoste mais nele. E aí o ângulo alfa aqui daí vai ser zero, né? Então esse vai ser o final do movimento, vamos dizer assim. Então ele pede para determinar a velocidade angular ômega da placa em função do ângulo alfa, né? O ângulo alfa é esse ângulo que essa placa vai estar fazendo com a horizontal, né? E quanto mais o tempo passar aqui, né, esse traçado preto, né, todo o desenho preto seria no instante mais inicial e o traçado cinza no instante mais posterior. Então com o tempo esse ângulo alfa ele vai diminuindo devido a esse giro dessa placa. A primeira coisa que a gente pode pensar aqui é estudar o ponto em que o ponto da placa em que ela toca o carretel, né, em que ela tangencia o carretel. Esse ponto, assim como todos os outros pontos da placa, vão realizar aqui um movimento circular, né? Vão realizar um movimento que a trajetória é um círculo, em que o centro desse círculo é o ponto B, que é o ponto que está fixo, né? Seria o eixo fixo aqui. Se eu pensar em 3D, a placa seria isso aqui, né? Pensando em 2D, isso aqui seria um ponto. Então, todos esses pontos aqui da placa vão rodar, né, em torno desse ponto B aqui. E em especial esse ponto aqui que a gente está estudando, que é o ponto que tangencia o carretel, né? O carretel ele não está desenhado aqui, mas ele estaria basicamente aqui o carretel, né? Isso aqui seria o carretel nesse caso aqui, só que eu apaguei aí para a gente poder ver um pouco melhor aqui, para o desenho não ficar poluído. Então com isso, eu vou chamar que a velocidade linear nesse ponto aqui da placa vai ser v, né? Ela vai estar girando com a velocidade ômega, que é o que o enunciado pede para a gente achar. E aí com isso eu posso escrever que a velocidade linear desse ponto aí da placa vai ser a velocidade angular da placa como um todo, vezes a distância desse ponto aqui até o ponto B, que é o ponto fixo, né, em que a trajetória desse ponto está rodando em volta, né? Que tem como centro a trajetória desse ponto é o ponto B, né? Então a distância desse ponto ao centro da trajetória dele, então seria essa distância aqui, que eu chamei de L. Então com isso eu tenho que ver, vai ser igual a ômega e L, vezes L, né? Só que o L não é um dado do problema, então o que eu posso fazer aqui é o seguinte: aqui vai ser o centro desse meu círculo, aqui eu conecto aqui o ponto de tangência ao centro do círculo, eu vou ter R, o ponto de tangência agora com o chão, com o centro do círculo, eu vou ter R, eu posso traçar aqui de B ao centro do círculo, e aqui eu vou ter alfa sobre 2 e alfa sobre 2, né? Porque como eu vou ter, olhando para partes iguais, eu vou ter ângulos aqui iguais. E aqui eu vou ter 90 graus, que é o ângulo entre a radial e a reta tangente aqui, né? Aí com isso, aqui eu tenho R, né? E aqui eu tenho L. O L é essa partezinha aqui. Aí se eu olhar
para esse triângulo aqui, eu posso aplicar nele uma cotangente de alfa sobre 2, e eu chego que L é igual a R cotangente de alfa sobre 2. Aí eu jogo essa equivalência de L aqui nessa equação, e aí com isso eu chego que V é igual a ômega R cotangente de alfa sobre 2. Legal, essa equação aqui já é muito boa. Agora outra equação que eu posso chegar aqui é continuar pensando nesse ponto de tangência ali, nessa tangência entre o carretel e a placa, mas agora também pensando no movimento do carretel, né? Porque aqui até então eu nem estava pensando na placa. Só usei até um pouco o carretel, tipo, não estava pensando no carretel. Só usei agora um pouco o carretel para mexer aqui no L, mas não usei o movimento do carretel em si. Então o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu sei que o fio ele está vindo aqui para a direita com uma velocidade V. Eu sei que esse carretel está rodando com uma velocidade de ômega C. E eu sei que o carretel como um todo, eu vou dizer aqui, né, que ele translada com uma velocidade VC para a direita, né, que vai ser a mesma em todos os pontos. Porque se não fosse a mesma em todos os pontos, a velocidade VC, né, por exemplo, se esse ponto andasse mais que esses pontos, por exemplo, esse carretel ele esticaria, né? Como eu sei que o carretel é um objeto que é rígido, que ele não vai se dobrar nem nada, nem se esticar, nem se contrair, eu sei que essa velocidade VC de translação para a direita tem que ser igual em todos os pontos. Legal? Então com isso eu posso desenhar aqui posso fazer esse desenho aqui, né? E vai ficar mais claro a seguinte ideia, que caso eu pegue aqui que esse ponto seja o ponto de tangência, se eu deixar passar um instante infinitesimalmente pequeno, um instante infinitesimal, né? Esse ponto vai continuar sendo a tangência aqui entre os dois objetos. Então, o mesmo tanto que esse ponto da barra aqui vai andar para a direita, por exemplo, nesse instante infinitesimal, vai ter que ser o mesmo tanto que esse ponto também do carretel vai ter que andar para a direita, né? E aí, com isso eu posso afirmar o seguinte: eu posso escrever aqui, e eu vou ter que VC desse ponto, que vai estar aqui, vai fazer um ângulo alfa aqui, com a minha direção da minha placa, porque vocês podem ver aqui, ó, que o ângulo alfa, ele é o ângulo entre a direção da placa e a horizontal, tá legal? Então aqui eu tenho um ângulo entre a direção da placa e a horizontal, né? O VC ele tá na horizontal. E aí com isso eu vou decompor esse V nessa direção horizontal, eu vou ter que V é igual a VC seno alfa, legal? Então, com isso, eu vou ter duas equações que me dizem sobre V. Eu vou ter uma que me diz que V é igual a VC seno alfa e outra que me diz que V é igual a ômega R cotangente de alfa sobre 2, que é aquela equação que a gente chegou lá em cima, essa daqui. Com isso eu posso igualar essas duas e chegar numa equação 2, que eu vou chamar aqui, que é uma equação que vai ser chave aqui para o problema. Outra coisa que eu posso pensar aqui é o seguinte: o problema dessa minha equação 2 aqui é que ela traz um tal de VC, né? E eu não conheço esse VC, eu conheço o V. E para resolver esse problema, eu vou pensar o seguinte: eu sei que o cara que, por exemplo, né, se eu estiver puxando isso aqui, se eu estiver aqui, por exemplo, vou supor que seja eu que puxe e eu esteja aqui, eu vou ver esse fio aqui vindo na minha direção com uma velocidade V. Só que o que é a velocidade V? A velocidade V vai ser a velocidade com que o carretel, que está com o fio nele, está vindo na minha direção, ou seja, a velocidade que o fio já vem na minha direção, mais a velocidade que eu chamei aqui de VB, que é a velocidade com que eu desenrolo o fio, a velocidade com que eu puxo o fio. Então a velocidade V com que eu vejo o fio vindo na minha direção é a velocidade VC com que ele já está vindo pelo movimento do carretel, mais a velocidade VB com que eu puxo ele, né, com que eu desenrolo esse fio na minha direção. Então eu chego que V é igual a VB mais VC, né? E parece aqui que não mudou muita coisa, né? Porque eu coloquei mais uma equação, só que eu adicionei mais uma incógnita, né? Que seria esse VB. E agora eu precisaria achar uma relação entre VB e VC para eu conseguir salvar esse meu problema. E vai ser isso que eu vou fazer. Tá legal? Então a primeira coisa que eu posso pensar é o seguinte: se VB é essa velocidade relacionada aqui ao fio, ao desenrolar do fio, eu posso escrever que VB é igual a ômega C, que seria a velocidade de rotação do carretel, tá? Não seria da placa, seria o carretel, por isso C aqui.
vezes Rzinho, né? Que é a distância desses pontos aqui até o centro aqui da trajetória deles. Então eu vou chegar aqui, ômega C igual a VB sobre Rzinho. Só que eu sei que o ômega, ele é uma constante, né, em todos os pontos ali do corpo, que ele detém esse ômega, né? Então a velocidade de rotação aqui do carretel é igual em todos os pontos do carretel. Então o que eu posso escrever aqui é o seguinte: eu posso achar com isso a velocidade de rotação, linear de rotação aqui, desses pontos mais externos do carretel, que eu vou chamar de VGzão. Então VGzão ele vai ser o ômega C vezes o Rzão, não mais o Rzinho, o Rzão, porque eu estou tratando dos pontos mais longes possíveis aqui do carretel. Legal? E eu vou chegar aqui, VG é igual a VB sobre Rzinho, né, que é o ômega C aqui que eu achei, né, seria essa equação aqui, vezes Rzão. Então eu chego que VGzão é igual a VB sobre Rzinho, tudo isso vezes Rzão. E aí com isso, eu também sei aqui no enunciado que ele me diz que o carretel ele rola sem deslizar. Então o que eu posso fazer aqui é o seguinte: como eu sei que o carretel ele rola sem deslizar, eu sei que a velocidade aqui nesse ponto mais abaixo, nesse ponto aqui que está em contato com o chão, vai ter que ser zero. E quais velocidades que tem aqui nesse ponto do chão? Nesse ponto aqui que está no chão. Eu vou ter teoricamente um VC para a direita aqui, que é a velocidade de translação, e aquele meu VGzão para a esquerda, que seria a minha velocidade de giro ali, né, que é responsável pelo fato do carretel estar girando. Então com isso eu concluo que a velocidade VGzão tem que ser igual a VC, né, porque eu sei que a velocidade desse ponto tem que ser zero. Então essas duas tem que ser iguais em módulo e sentidos contrários. E aí com isso eu consigo achar minha equação que relaciona VB com VC. Enquanto que VB é igual a VC, Rzinho, tudo isso sobre Rzão. E aí com isso, eu pego essa minha equação, que eu chamei aqui de equação 5, e aplico na minha equação 3, que é aquela equação aqui do fato de eu estar puxando, né? Então eu vou ter aqui que V vai ser igual a VC Rzão mais Rzinho, tudo isso sobre Rzão. Ok? E aí eu vou ter que, aqui no caso seria VB, né? Aí eu já substituí por isso aqui, que foi a igualdade que eu achei aqui na equação 5. E aí eu vou ter que V vai ser igual a, eu vou ter que VC vai ser igual a VRzão sobre Rzão mais Rzinho. Legal? E aí com isso eu vou ter que essas duas equações aqui, a equação 6, né, vou chamar essa aqui de 6, e a equação 2 lá do começo. E aí com essas duas aqui eu resolvo o problema, né? Porque eu consegui essa minha primeira equação e consegui resolver o problema dela, que é o VC aqui, né? Eu encontrei o VC em função de V, que era o que eu queria fazer. Então eu vou ter que ômega R cotangente de alfa sobre 2 vai ser igual a VC, só que VC é isso aqui, então vai ser igual a Rzão mais Rzinho, seno de alfa. E aí com isso eu posso cortar Rzão com Rzão. E aí eu vou chegar na seguinte resposta, que meu ômega ele é igual a V seno alfa sobre Rzão mais Rzinho cotangente de alfa sobre 2. Legal? E essa daqui vai ser a resposta da minha questão, né? A equação, a expressão que soluciona a minha questão. Então se vocês gostaram, curtem, comentam, se inscrevam. E se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa assim, podem mandar nos comentários. Mas é isso e valeu.